Dos fiordes gelados da Escandinávia às selvas do Vietnã, dos castelos da Europa aos templos da China, uma criatura aparece em todo o mito antigo: o dragão. Mas como é possível que culturas sem nenhum contato, separadas por oceanos e séculos, tenham descrito o mesmo monstro? E se o dragão nunca foi real, mas sempre foi real? Vamos descobrir. Imagine que você está em um campo de arroz no sul da China durante uma tempestade de verão. Raios cortam o céu, e nas nuvens, você pensa ver algo longo, sinuoso, com olhos brilhantes. Os aldeões o chamam de Long, o dragão celestial. Não é um monstro. Ele traz a chuva. Ele traz a vida. Agora, vamos mudar a cena. Você está na França medieval. Um cavaleiro retorna ao castelo, arrastando a cabeça carbonizada de um dragão que ele matou na floresta. O povo comemora. O padre o abençoa. Dragões aqui são demônios com asas e fogo, guardando ouro e sequestrando princesas. Mas vamos ainda mais longe. Nos templos dos astecas, você encontrará Quetzalcóatl, uma serpente emplumada, Deus adorado como o portador do vento e do conhecimento. Ele é um criador, não um destruidor. E nas selvas úmidas da Índia, as crianças crescem com histórias de Ngais, seres serpente que vivem sob os rios e guardam o equilíbrio cósmico. Perigosos, sim, mas não malignos. Apenas antigos. Através de oceanos, desertos e séculos, o dragão aparece de novo e de novo. Não apenas como uma fera, mas como um símbolo. Um guardião. Uma ameaça. Um deus. Como isso pôde acontecer? Essas culturas nunca se encontraram. Elas falavam línguas diferentes, acreditavam em deuses diferentes, seguiram caminhos distintos pela história. E, no entanto, todas sonharam com dragões. Isso não é coincidência. Isso é um mistério. Vamos começar por baixo da terra. Séculos atrás, um pastor chinês encontra uma caverna. Lá dentro, um crânio mais longo que o corpo dele. Ninguém tem uma palavra para dinossauro. Ele leva o crânio para a aldeia. Eles chamam de dragão. Eles moem os ossos e os transformam em remédio, acreditando que curam doenças e trazem boa sorte. E eles não estavam sozinhos. Na Áustria, um enorme crânio fossilizado foi exibido em uma igreja como a cabeça de um dragão por mais de 300 anos. Na verdade, era de um rinoceronte lanudo. Antigos gregos desenterraram ossos de mamutes e acreditaram ter encontrado gigantes caídos. Na Ásia Central, nômades podem ter descoberto crânios de protoceratops, com bico, gola e monstruosos, e assim deu origem ao mito do grifo. Na verdade, pessoas ao longo da história desenterraram os ossos de gigantes pré-históricos e os confundiram com dragões. Mas fósseis não contam a história toda. Algo ainda mais antigo pode estar enterrado em nossas mentes. Mesmo hoje, bebês humanos temem cobras instintivamente. Psicólogos acreditam que esse medo evoluiu ao longo de milhões de anos. Nossos ancestrais aprenderam a sobreviver evitando o que rastejava, o que voava, o que atacava sem aviso. Dragões são uma fusão de medos antigos. O corpo da serpente. As garras do raptor. Os olhos do predador. E o próprio fogo da destruição. A evolução nos deu o terror. A mitologia deu um nome a ele. E então, houve aqueles que queriam provar que dragões eram história real. Nos anos 1940, pesquisadores nazistas sob Heinrich Himmler eram obcecados por mitos de dragões. Eles viajaram ao Tibete e pela Europa, procurando crânios de dragão, convencidos de que essas feras estavam conectadas a antigas linhagens arianas. Não era ciência. Era loucura disfarçada de mito. Mas dragões são mais que monstros. Eles são espelhos, reflexos do que cada cultura temia ou reverenciava. No Ocidente, eles simbolizavam pecado e caos. O livro de Jó descreve Leviatã, um dragão marinho que cospe fogo e aterroriza até os deuses. Na Europa cristã, dragões guardavam ouro, envenenavam rios e só podiam ser mortos por cavaleiros de coração puro. No Oriente, dragões eram símbolos de poder divino e equilíbrio natural. O imperador chinês se autodenominava o Filho do Dragão.
Até hoje, acredita-se que crianças nascidas no ano do dragão carregam o destino em seu sangue. E na antiga Babilônia? O primeiro matador de dragões não foi um cavaleiro, mas um deus. Marduk matou o dragão do caos Tiamat, dividiu o corpo dela em dois e o usou para criar os céus e a terra. O dragão está sempre lá, no início do mundo, ou guardando o seu fim. Ele muda de forma, mas nunca desaparece. Então, como explicamos isso? Nenhum esqueleto. Nenhuma aparição. Nenhum fóssil que não possa ser explicado. E, no entanto, os dragões são mais acreditados do que nunca. Estão em filmes, em bandeiras, em tatuagens, em canções de ninar. Porque dragões não são criaturas. São símbolos. Eles personificam o desconhecido, o intocável, o imperdoável. Eles guardam o que mais tememos e o que mais desejamos. E talvez esse seja o ponto principal. Toda vez que imaginamos uma fera na caverna, toda vez que um herói avança com nada além de uma espada e coragem, toda vez que sonhamos em voar através de uma tempestade com asas de fogo, nós despertamos o dragão de novo. Então, da próxima vez que um trovão sacudir o céu, ou você ouvir uma história que termina com "e o dragão ainda dorme", não tenha tanta certeza de que é apenas um conto. Porque dragões podem nunca ter vivido em carne e osso. Mas eles estão vivos na alma humana. Desde o começo dos tempos. E isso é porque os dragões nunca morrerão.